Deu ruim? Peraí. Vamos lá então, né? Vê aí o liberal Henri Bugalho. Deu ruim o debate sobre Israel e Palestina na Inteligência Limitada? Algumas pessoas vieram aqui me pedir para que eu comentasse o debate que ocorreu entre Thiago Ávila e André Leist no podcast Inteligência Limitada. Isso ocorreu tem uma semana mais ou menos, mas eu só pude assistir isso ontem. E aí tem algumas coisas ali, tem alguns elementos ali que valem ser mencionados, porque se trata inclusive do modo como as pessoas geralmente vão preparadas para debater com outras pessoas algumas ideias. O debate era sobre o conflito agora entre, o novo conflito, né, a nova escalada do conflito entre Israel e Palestina, e de um lado você tinha o Thiago Ávila, que é um marxista, e ele é um especialista em relações internacionais, e do outro lado o André Leist, que é um especialista no conflito entre Israel e Palestina. Especialista é forte, né? A função do André Leist é presidente da ONG sionista, né? Essa briga. E aí, claro que ambos, não sei se estão em posições totalmente opostas, mas certamente de um lado ali do Thiago Ávila, ele tem a ideia, né? Ele parte do pressuposto de que o Estado de Israel é um Estado fomentado, ou um Estado imperialista, colonizador, e que está praticando genocídio, apartheid lá na Palestina. Isso não é um pressuposto, né? Isso é uma realidade. É um pressuposto dado pela realidade. Enquanto o André Leist vem com uma outra leitura que tende a tentar entender certas nuances do que acontece. Para começar esse vídeo aqui, eu quero pôr um trechinho do que foi dito ali quando o André Leist pergunta para o Thiago Ávila se ele achava que alguns países são ditaduras. Vamos ouvir aqui o que responde o Thiago Ávila, porque isso aqui... E é o que a gente viu na live no dia, né, mano? A pergunta nada a ver com as calças, né? Os caras falando de Israel e Palestina, aí o mano vai lá, fica amedrontado, mano, porque o André Leist claramente ficou impactado, né? E aí o cara vai lá e pergunta, e a Venezuela? Foda-se, entendeu? A gente tá falando de outra coisa. Vai ser fundamental para podermos analisar como se deu o posicionamento. E ainda que trazer a Venezuela fosse contribuir de alguma maneira para o debate, vá lá. Não foi o caso, né? O André Leist virou para ele e emendou. E a Venezuela, hein? E a Coreia? Foi isso. De ambos ao longo do debate. Assistam aqui. Mas minha pergunta é se você considera que a Venezuela hoje, sob o governo atual de Nicolás Maduro, é um país... Porra... Eles colocaram o André Leist e o Thiago do universo 8 pixels, é isso? Eles são agora os novos astros do filme Detona Ralph, né? Livre ou não é um país livre? Eu acredito... Tem imprensa livre ou não tem imprensa livre? Eu acredito como Cuba, que é um país que tá... Parece que o Thiago pegou aquelas bexigas de gás hélio, sabe? Eu acredito que, assim como Cuba... E o André também, né? Você acha que a ditadura é Venezuela, liberdade, né? Está nesse momento enfrentando o imperialismo sob uma sanção terrível, sob o ataque e sabotagem dos Estados Unidos incessante. Isso dificulta muito a vida viver sob sanção. A ponto que, nesse momento, a situação da Venezuela está muito fragilizada. É um país numa profunda crise econômica, bloqueado sob sanções e que, de fato, nesse momento, tem problemas e que nós não devemos esconder esses problemas. Agora, a qualificação de ditadura, de terrorista, isso é uma qualificação própria do imperialismo. É uma qualificação esvaziada, né? Porque no final das contas é absolutamente arbitrário a forma de como eles vão sinalizar e classificar essas questões, né? Tipo, o que é imprensa livre? Você vai falar pra mim que o Ocidente tem imprensa livre? Basta ver como é que a imprensa tá noticiando o genocídio em Gaza. Isso é uma imprensa livre? É uma imprensa livre? Não é, né? Não é. E nós não podemos cair nisso. Acredito que a Venezuela é um país que precisa avançar em vários aspectos na construção do poder popular, que é o que eu acredito que deve ser. O povo manda e o governo obedece. E nesse sentido vale até fazer uma crítica à Venezuela, né? Porque a Venezuela que é um regime que dialoga com a burguesia venezuelana e que persegue o PCV, né? Tenta fazer já tentou caçar o registro do Partido Comunista Venezuelano mais de uma vez, né? Existe um cerco muito grande a essa perspectiva, né? Dessa hegemonização do PSUV para poder evitar o avanço da luta de classes nesse sentido, né? A Venezuela ainda não é assim. E eu torço para que um dia seja. E Cuba? Em Cuba também ainda não é assim. Cuba é um processo também que vive sob bloqueio desde 1959. Porque os Estados Unidos é assim, e Israel replica essa lógica. Se você não concorda com a sua ideologia, você é massacrado, você é atacado todo dia. Porque o sionismo é uma ideologia do imperialismo, né? É isso, o sionismo é uma ideologia imperialista. Logicamente, mas também fisicamente e também com bloqueios. Você considera a Arábia Saudita uma ditadura? Sim, considero. E a China? Não considero. Agora eu considero... E a Rússia? Também não considero. Eu considero a Rússia um país com profundos problemas. Eu considero o Putin uma pessoa de extrema direita, expansionista. Você considera a França uma democracia?
Também não. A democracia... Sabe por quê? E A democracia liberal... Não, você respondeu, tá tudo bem, tá tudo bem. E, tipo, muito babaca, né? Não se respondeu, tá tudo bem. Tipo, como se o Thiago estivesse se exaltando, né? Caralho, velho, chato pra cacete. Esse é um trechinho que viralizou desse debate. E como você pode ver aqui, você tem o André Leist perguntando se o Thiago Ávila acha que Venezuela, Cuba, Irã são ditaduras. E aí, China, né? A Rússia. E aí o Thiago Ávila responde que Venezuela, Irã, Cuba são países complicados, tem muitos problemas, que ele não passa pano para esses países, para o regime desses países, e se recusa a chamar o sistema, o regime desses países de ditadura. Não, Henri Bugalho, que desonestidade do caralho, né? Não se recusa, ele não fala, eu não vou chamar, não. A análise que o Thiago faz, que é a análise que qualquer pessoa que consiga fazer sair do senso comum, é de entender que as categorias de democracia, ditadura, blá blá blá, são categorias que são muitas vezes utilizadas de maneira absolutamente arbitrária por quem detém um tipo de domínio sobre a ideologia. Tá ligado? Tipo isso. Ah, você vai falar que os Estados Unidos é uma ditadura? Uma ditadura? É uma ditadura da burguesia. Quantos partidos disputam as eleições nos Estados Unidos? Com chances reais de ganhar, né? Quantos? 2, né? A fração da burguesia republicana e a fração da burguesia fascista, tá ligado? E que no final das contas as duas são fascistas, né? Mas quando indagado sobre a Arábia Saudita, se é ditadura, ele responde sim categoricamente e ponto final. Nem precisa explicar se há algum tipo de problemática na Arábia Saudita, se há algum tipo de contradição, se há algum tipo de, sei lá, algum tipo de sutileza. Ele diz sim. Só que um pouquinho antes disso ele havia relativizado o próprio conceito de ditadura, né? Ele dizia que esses termos, ditadura, terrorismo, são conceitos impostos pelo imperialismo, portanto que ele se recusava a adotar esses conceitos. Nossa, nossa, não, velho. Não, vocês acabaram de assistir junto comigo. Não foi isso que aconteceu. Não se recusou a usar os termos. Não. Isso é mentira. Só que quando se trata da Arábia Saudita, por exemplo, ele parte para o sim, sem que se dê conta ou sem que relembre o que ele disse, sei lá, 20 segundos. E eu acho que nesse sentido, né, vale a pena até ressaltar que é preciso fazer uma avaliação sobre de que maneira a Arábia Saudita, o seu regime político, a sua contradição, né, o seu desenvolvimento está relacionado a esses conceitos também. Mas é aquela coisa, a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista, entendeu? Que tem setores também da burguesia. Mano, o lance é que a gente vive em ditadura da burguesia. Essa é a fita, tá ligado? A gente vive num sistema político, né? Essa ideia da democracia, do mundo livre e tal, ela é uma farsa. A gente vive na ditadura da burguesia que, durante o processo e do desenvolvimento da correlação de forças, da luta de classes, oprime mais ou oprime menos trabalhadores, os grupos oprimidos, etc. É aquilo, de novo, aquela frase lá que eu adoro, né? A política é a continuação da guerra por outros meios. Então, por mais que a gente possa olhar, a França é uma democracia liberal, uma democracia blá 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 blá. Pergunta isso pros imigrantes, tá ligado? Pergunta isso pro estado econômico que a França dá pros trabalhadores que vão ter a sua previdência cortada, seus direitos trabalhistas cortados, a maneira como a França mantém relações que garantam esse lugar da dependência internacional com países africanos, por exemplo. Isso é obra de uma democracia? Mas é sempre esse papo. Não é à toa que o tio Lenin vai defender a ideia exatamente da ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado que é a contraposição desse processo. É a ascensão do proletariado ao poder, ao controle do Estado, e essa ascensão ser marcadamente um processo de garantia da construção de um governo por e para os trabalhadores. O governo da maioria e que coloca essa minoria no seu devido lugar. Da mesma maneira como a burguesia, uma minoria, coloca essa maioria no seu devido lugar para poder manter o sistema de exploração, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para falar do apoiador desse vídeo, que é a plataforma de streaming Filmica. A Filmica é uma plataforma brasileira e que tem como foco principal o cinema autoral e independente. Lá na Filmica você pode encontrar mais de 360 filmes, além de uma grande seleção de temáticas muito variadas e que têm origens no mundo todo. Na Filmica você pode encontrar uma série de seleções de filmes sobre questões raciais, sobre LGBT, sobre questões feministas. Além disso, mais de 40% do catálogo da Filmica tem filmes dirigidos por mulheres. Lá na plataforma você pode acessá-la por até 5 telas simultaneamente.
E aí, além disso, até o dia 31 de dezembro, a Filmica estava com uma promoção muito imperdível, que é a assinatura anual no valor de somente R$60. Então, por R$60 ao ano, você vai ter acesso a uma grande seleção de filmes, documentários, biografias internacionais. A Filmica é apoiadora desse vídeo e apoia também o trabalho de divulgação da cultura. Para conhecer mais, entre no link que está aqui na descrição desse vídeo e agora, bora voltar para a pauta. Antes sobre como ele entendia esses conceitos. Isso é importante porque o que a gente observa em muitos debates na internet, isso é feito de maneira sistemática por marxistas, mas também por muitos outros agentes na internet, é uma relativização conceitual, é uma flexibilização conceitual, de modo que os termos eles vão variando dependendo do contexto. Então, se você vai, no certo sentido, tentando delimitar um conceito, eles se recusam a isso, mas eles também usam os conceitos de maneira flexível e isso dificulta bastante definir as coisas. Ué, o próprio Henry Bugalho, no tweet lá que ele fez, falou que a galera usa o termo burguesia e a burguesia é um termo em abstrato, genérico, que não significa nada. Claro que significa, é a classe que detém os meios de produção. Tá aí criticando esse tipo de coisa, tá fazendo igual? Basta pensar, por exemplo, na introdução, né, do debate, né, quando o Tiago Ávila expõe ali, de maneira bastante esmiuçada, como se deu o conflito entre Israel e Palestina, a história da formação do Estado de Israel, os colonos israelenses, antes, inclusive, da formação do Estado, como isso foi se dando, e o embate entre os diferentes povos ali, ele vai explicando isso. Só que quando o André Leist vai fazer sua apresentação, ele aponta muitas lacunas na história contada pelo Tiago. Não, a gente fez a análise. Se você não assistiu, assista os vídeos da análise que estão aparecendo no card aqui em cima, tá? Tá aparecendo no card aqui em cima agora, tá bom? E aí esses apontamentos são feitos porque o Leist ele desvirtua o debate histórico. Ele levanta pontos... A gente viu isso, né? O moralismo, o terror, blá, 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 né? Não tem nenhum tipo de lacuna ou apreensão histórica. Não, o card é no YouTube, né? Presta atenção. Que são informações cruciais para você compreender as sutilezas do cenário, né? Como o negócio não é preto no branco, como a situação ali não é maniqueísta, como ali não é bem versus mal, como há meandros nessa história que nos ajudam a... Exatamente. A perspectiva marxista, né, que o Tiago traz no debate é exatamente para poder desregularizar essas categorias abstratas que criam esses idealismos de bem e mal, democracia e ditadura. Quem faz isso é o Leist, né? A tentar ter uma leitura mais sofisticada desse cenário. Isso aqui é um clássico exemplo daquilo que se chama de viés de confirmação, que é quando você vai estudar um assunto ou vai falar sobre um assunto e você adota viciados em conceitos de debate, as evidências que corroboram aquilo que você quer dizer, ou seja, que estão de acordo com aquilo que você já acredita. Então todos os elementos que existirem nesse cenário, que reforcem a tese marxista e a tese que o Tiago Ávila adota de que ali é uma questão imperialista, tanto prévia, né, do domínio inglês na região e depois de Israel com a ajuda dos Estados Unidos, tudo que reforçar a tese do imperialismo e do colonialismo e do orientalismo vai ser comprada, adotada e usada para reforçar essa tese, e tudo aquilo que... Isso não é viés de confirmação, hein, Bugalho? O nome disso é argumento. O Tiago Ávila faz um processo de historicidade sobre o desenvolvimento da construção do Estado de Israel. Não é viés de confirmação. Tá ligado? Ninguém foi levado a concluir com o Tiago. E mesmo se isso acontecesse, por que o Leist não apresenta um contra-argumento que possa exatamente refutar esse ponto? Entendeu? Não é viés de confirmação. O Leist não respondeu. Se manteve no terror moral, se manteve no pânico moral, não trouxe nenhuma historicidade, não trouxe nada. É isso. E apresentar sutilezas ou que contestar essa tese será descartado e nem sequer considerado. Isso aí é uma coisa muito comum, na verdade não é má fé, não é necessariamente desonestidade intelectual, mas se trata de um processo psicológico nosso, né? Nós operamos desse modo no mundo real, aquilo que reforça. Muito bom, né? Muito bom. Esse naturalismo, né? Nós operamos isso psicologicamente. Tipo, todo mundo veio de fábrica com essa perspectiva, tá ligado? Tá vendo o problema da falta de historicidade e de materialidade nessa análise? Não tem nada a ver com psicologia, não tem nada a ver com a mente humana, né? Essa figura abstrata. Não tem nada a ver com isso. Reforça nossos interesses, aquilo que reforça, aquilo que a gente acredita, a gente vai adotar, e aquilo que vai contra nossos interesses, a gente tende a se fechar para isso. Não é que a gente recusa aquilo, acontece aquilo. Porque é aquilo, né? Se o cara vai defender o Estado sionista que genocida diariamente crianças palestinas com bombardeio em hospitais, em áreas da ONU, em escolas, em mercados, em lojinhas e tudo mais, eu não quero ouvir o que esse filho da puta tem pra me falar. Quem quer ele que seja. Eu não quero ouvir o que esse desgraçado tem pra me dizer. Tá ligado? Porque o cara é defensor de uma perspectiva colonialista. E sabe disso.
Tem muita gente que não sabe, tem muita gente que tá desinformada. Não é o caso dele, tá ligado? A gente nem sequer ouve aquilo, a gente nem sequer vê aquilo. É simplesmente como se não existisse. E isso foi observado ao longo do debate porque o André Leist, como é alguém que estuda esse cenário particularmente, né? Alguém especializado nesse contexto, Nossa. ele traz elementos que de fato reforçam certas nuances desse cenário. E quando ele fala isso pro Thiago, quando ele conta isso, né? Quando ele fala assim, olha, você esqueceu de mencionar tal coisa, tal aspecto, tal movimento, tal, sabe, tais grupos que estavam presentes ali. Quando ele menciona isso, quando o Thiago volta a falar, é como... A gente tem que ver o debate, né? Tem que ver o debate, porque se você pegar pra analisar ver só essa fala lamentável, você vai achar que, tipo, que o debate foi tranquilo, que o Last esperou o Thiago terminar de falar. E vocês viram junto comigo. O Last interrompeu o Thiago o tempo inteiro. Como se o André não tivesse falado nada, é como se ele não houvesse trazido novas informações. Ele continua fechado no mesmo conjunto de ideias e de um molde pré-concebido sobre aquele cenário. Então ele simplesmente não ouve o que o André diz. Como eu falei, Porque tudo que o André diz é uma merda. Porque tudo que o André diz é uma porcaria. Por isso. Porque tudo que o André diz não é uma questão de opinião, ou uma questão de identificação ou de escuta. Porque é falso. Porque é mentira. É propaganda. Por isso. isso não quer dizer que seja necessariamente má fé ou desonestidade. É parte de um mecanismo mental nosso de viver esse mundo, né? O modo como a gente opera, Que viagem a gente aí. tenta conhecer o mundo. Que viagem, velho, que viagem. Ainda mais porque essa perspectiva de não escutar não tem nada a ver com mentalidade, tem a ver com a forma da sociabilização da sociedade burguesa. Essa ideia de que eu, enquanto indivíduo, tenho razão, né? Tenho a razão, eu sei tudo, eu sou equilibrado, eu vou conseguir fazer essa mediação, né? Isso não é obra da mente humana, isso é obra da sociabilidade burguesa, isso é obra da sociabilidade do individualismo burguês, tá ligado? Mas isso é fundamental porque isso nos mostra como partir de uma visão prévia, né, de uma visão já fechada sobre a realidade, vai nos limitando drasticamente quando se trata de compreender esse mundo. Vai fechando você. É justamente o contrário, né? A perspectiva ideológica hegemônica é a que o Laje traz e que aqui o Henri Bulgari agora está fazendo um certo coro. É exatamente é exatamente isso. É a perspectiva de uma nuance histórica que só tem uma narrativa e que produz mentiras e que produz relativizações, que produz comparações descabidas para poder fazer valer o seu ponto. Tá ligado? Ou você vai dizer que a Globo News está preocupada com o equilíbrio das informações? A novas evidências, licença, vai fechando né? você a uma outra história que seja contada sobre aquilo. Tem um autor bem interessante, que é o Trouillot, que escreveu um livro chamado Silenciando o Passado, no qual ele fala, né, sobre narrativas históricas, sobre a construção da história, como a gente, né, nós seres humanos, contamos a história no sentido de H maiúsculo, né, a história da humanidade. E como nesse contar a história existem muitas lacunas. E essas lacunas, esses silêncios, às vezes são muito mais reveladores do poder, das estruturas de poder, Perfeito. do que a própria história contada. Aquilo que a gente escolhe não contar também tem relevância. A caralho, né? Sobretudo porque a história é o palco também da luta de classes. Porque quem vence na história, né? A classe que consegue se sobressair sobre a outra e submeter essa classe ao seu domínio é a que vai contar essa história, né? Por isso que a gente escuta a história de quem? Por isso que as forças hegemônicas dominantes contam a história de quem? De quem? De Israel, do sionismo, porque é a luta de classes, né? Não é só contar a história lacuna, o esvaziamento. Cadê o elemento material, sabe? Porque a história, ela não é esse processo de você ter simplesmente uma síntese sobre os fatos, uma síntese sobre uma totalidade das coisas, né? Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como de fato foi. Significa reconhecer a necessidade de um momento de perigo. Significa você poder reconhecer que nessa história contada existem essas lacunas que não são contadas exatamente porque elas fazem parte de uma construção histórica que vai ser contrária à perspectiva de desenvolvimento da ideologia dominante. Esquece a luta de classes. É claro que nesse caso, esse livro do Trouillot está falando geralmente sobre estruturas de poder, sobre quem domina a narrativa, né? Sobre quem domina a história, sobre quem tem de fato poder para silenciar ou para contar. O melhor que escreveu sobre isso é um tal de Karl Marx, tá? Sobre isso, o livro O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, a primeira página é uma página que fala sobre isso, sobre o papel do passado na formação do presente. Mas quando você tenta também contar uma história alternativa, não dá para ser ingênuo aqui de achar que não vai haver também as lacunas, que também vai haver Claro, esses silêncios,
Claro. muitas vezes intencionais, para que você possa construir uma narrativa secundária e paralela e de confronto à história principal para defender a sua visão de mundo. Então me parece que a história contada pelo Thiago no começo, na introdução desse debate, tem muito a ver com isso. Ele resolveu seguir numa linha, contando uma história, com muitos silêncios sobre essa história, porque falar sobre esses silêncios, como eu disse, é trazer nuances, é trazer meandros para essa história, é trazer sutilezas para essa narrativa, que não necessariamente vão reforçar aquilo que ele tem para dizer. E aí, Mano, é totalmente processo contrário, né? Nossa, que bizarro. Porque, tipo, ignorar o elemento da luta de classes da forma de como isso se dispõe, altera também o caráter de como a gente analisa a história, né, Henry? Ligado? Não adianta nada falar, não, porque ele traz a história a partir de um viés, né, que deixa as lacunas. Quem produz a lacuna sobre a história dos palestinos é justamente a história dominante que defende Israel. É justamente isso. A lacuna existe para os palestinos. E aí, voltando à questão dos conceitos, o modo como os conceitos são fluídos para certos grupos, né, como eles vão ampliando, restringindo o que o conceito quer dizer, porque não se encaixa naquilo que eles querem contar. Vem essa ideia da ditadura, por exemplo, né, o modo como eles tendem a ou desprezar esse conceito, ou nesse caso aqui aplicar para o grupo rival, o grupo adversário. Desprezar o conceito ditadura. Entendeu? Olha o problema filosófico dessa questão. Olha como isso é idealista. O conceito de ditadura. Como se essa significação fosse abstrata. Tá lá, né? Pá, peguei a ditadura. Tá aqui, ó, ditadura. Essa é a definição. Tá ligado? O grupo do qual discordo, ou o país do qual eles discordam, né? A Arábia Saudita é uma ditadura, mas Irã, bem, é problemático, né? É um país complicado. E isso não vale apenas para ditadura, isso vale para democracia. Teve uma revolução social no Irã, né? 79, inclusive. Então, tipo, tem um reconhecimento popular desse processo. Teve uma revolução na Arábia Saudita para isso? Não, né? Teve uma revolução em Cuba com um apoio popular para poder destituir Fulgêncio Batista. E o Fulgêncio Batista governava com o apoio de quem? Tá ligado? E é isso mesmo, é ditadura do proletariado. É isso aí, ditadura do povo. Ditadura do povo. Eles entendem que democracia liberal, por exemplo, não é de fato uma democracia. Correto, não é. Real seria a democracia que eles implementariam, sendo que isso nunca aconteceu. Que eles implementariam, né? A democracia real que eles implementariam. Mano, é muito foda, né? Porque o cara nem sabe que o Marx é mesmo contrário a essa ideia da democracia, da participação dos cidadãos e tudo mais. Dessa participação que a gente tem a partir de uma perspectiva burguesa, né? Da ideologia burguesa. O Marx vai combater esse conceito, vai combater essa ideia, né? Da necessidade da construção de uma democracia proletária. Não é uma democracia como um conceito, né? É isso, o Henry, de novo, faz essa abordagem. A democracia como um conceito, uma abstração. Por exemplo, a noção de autoritarismo, o modo como se entende o que é ser autoritário. Eles tendem a relativizar governos autoritários de esquerda, sendo que a democracia liberal para eles é autoritária de certo modo. Ou seja, há uma tendência a relativizar, né, a uma fluidez de conceitos. Isso vale para o que é fascista, para o que é liberal, para o que é genocídio, inclusive, que é um conceito muito debatido ao longo dessa conversa entre os dois, entre o Thiago e o André, até porque o Thiago resolve aplicar genocídio para aquilo que ele acredita que Israel faz na Palestina. Não, porque é de fato um genocídio, né? Porque é exatamente um processo de práticas políticas que levam à eliminação sistemática de um outro povo, baseado em princípios muitas vezes ligados à etnicidade, mas que representam, no final das contas, interesses econômicos e políticos, tá ligado? Tipo, pensar mesmo, né? Quando a gente pensa no nazifascismo, a gente tem que lembrar que as doutrinas e as perspectivas que eram aplicadas pelos nazifascistas, além de serem aplicadas pelas democracias liberais, a Inglaterra, a França, nas colônias, né? A gente precisa lembrar que por trás desses interesses ideológicos, né? Não sei, ideológico é meio ruim, mas por trás desses elementos muito ideologizados, né? Você tem um interesse político muito grande da burguesia alemã, da burguesia inglesa, da burguesia francesa, e manter o sistema de estruturação de opressão, de exploração. Mas por que isso é esquecido? Né? Por que isso é esquecido nessa parte do debate? E o André contesta que, por definições existentes, genocídio não é isso, então não poderia ser aplicado nesse contexto. E esse é um ponto fundamental, porque o que a gente observa também é que os conceitos, muitas vezes, são problemáticos porque, por haver sutilezas na realidade, por haver esses meandros, por haver contradições, inclusive, em certos fenômenos, certos conceitos são de difícil aplicação no mundo real. Então você observa lá um país e, de fato, nem sempre é muito simples você dizer é uma ditadura ou não é uma democracia real ou não é, o que está acontecendo aqui é, de fato, uma limpeza étnica ou não é. Muitas vezes isso vai para zonas cinzentas que são de difícil definição. Terrorismo, por exemplo. Terrorismo é um conceito da ciência política e que está em debate, que está em aberto e que há muitas definições diferentes. Há um consenso mínimo do que seria terrorismo, mas é claro que é um termo que muitas vezes vai ficar na fronteira ali de certos movimentos. Às vezes uma guerrilha é chamada de terrorista e outra não é. Às vezes o movimento de liberação
Exatamente, você precisa entender qual que é o contexto da correlação da luta de classes, né? Isso que vai definir o conceito, não é ele próprio em abstrato. Nacional chamado de terrorista e outro não é. Então, assim, nem sempre é muito fácil você enquadrar os fenômenos em certos conceitos, mas desprezar esses conceitos, porque supostamente eles seriam uma forma, uma tática de dominação do imperialismo, isso é muito vazio. Principalmente... Não é desprezar conceito, né? Não é desprezar conceito, é questionar o conceito. Porra, questionar o conceito, velho. Isso é parte integral da filosofia, mano. É parte integral da filosofia, se questionar a respeito disso. Dá licença, quando mano. o seu grupo adota muitos conceitos que só o seu grupo adota, que só o seu grupo reconhece como verdadeiros e que nenhum outro grupo fora disso reconhece a validade porque muitas vezes não se encaixa também na realidade, e aí fica numa dinâmica muito autofágica. Você só consome quem diz coisas parecidas com o que você acredita, você só reconhece como verdadeiro aquilo que eles dizem e todo mundo fora do seu grupo, todo mundo fora da sua visão de mundo é um agente do imperialismo ou é alguém desonesto, ou alguém que não compreendeu o que você diz. Acho que existe um elemento, né, de muitas vezes ter esse tipo de abordagem, né? Isso existe, né? De você ter esse espantalho, isso existe. Mas não é o caso, né? O Thiago não fez isso em nenhum momento, não. Fez isso em nenhum momento, não. Nenhum momento. A tática me parece perigosa, porque é um modo de contaminar o seu interlocutor, ou seja, meu interlocutor é um adversário, portanto o que ele diz não tem validade, e também, a grosso modo, também uma forma de contaminar o próprio debate, né? Se só você tem razão, e todos os conceitos são válidos, e não há nada que possa ser revisado, não há nada que possa ser contestado no que você diz... Mas tanto que o Thiago não parte do conceito, né? Ele não parte do conceito, ele parte da historicidade. E a partir da historicidade ele faz a análise daquilo que ele vai criticar como conceito, tá? Ele não parte do conceito, ele parte da história. Isso viola um dos princípios elementares da ética do debate, que é de você pressupor que talvez você não tenha razão. Porque essa é uma questão fundamental no debate, né, na ética do debate. Quando você vai participar de um debate, 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou quantas pessoas forem, cada um com uma visão distinta, todo mundo acredita que tem a verdade. E se as visões são diferentes, o fato aqui, o evidente é que talvez um tenha razão e os outros não tenham razão, ou nenhum tenha razão. Então, assim, se você entra com a convicção inabalável de que você tem razão e que qualquer pessoa que vier confrontar você já está errada de antemão, eu me questiono qual seria o valor de um debate dessa natureza. Se você não é capaz de revisar suas posições, por que você participa do debate? Não sei como haveria. Ué, tipo, nossa, é muito uma visão meio até infantil, né, do que é um debate. Tipo, 2 ideias distintas, que são diferentes e que vão produzir uma síntese que... Não, mano. Não, caralho, não é isso, não. Não é isso, não. Não é porque existe um debate que tem que ter uma síntese, a concordância, a livre circulação de ideias. Nada, pô. Não, pô, isso não existe. Aquele negócio, no debate não é feito pra galera concordar, pra galera ficar se ouvindo, kumbaya, senhor, né? Não, mano. É pra confrontar a verdade. É pra evidenciar a verdade. Se a galera não tanca fazer isso, porque fica se escondendo atrás da abstração, né? Do conceito, né? Da relativização. É uma coisa que outras pessoas fazem, né? Nesse contexto, o interesse real em busca pelo conhecimento e em busca pela verdade. Se você não é capaz de reconhecer que o outro talvez tenha razão em certos elementos, ou em muitos elementos, ou mais do que você, inclusive, me parece que o debate já começa meio contaminado. Mas, de qualquer maneira, eu achei que o debate foi interessante, foi bem. Mas não é reconhecer, né, Henry? Não é reconhecer que a pessoa... Eu não vou reconhecer o cara porque ele é o meu debatedor. Não vou reconhecer que eu posso estar errado porque ele está debatendo comigo. Eu vou reconhecer que eu posso estar errado se eu estiver errado. Se ele me apresentar elementos desse debate, para além da abstração, para além dessa coisa difusa, né, super idealista de não pensar e a síntese, blá, blá, blá. Não, mano. Não. Tem que concordar. Foda-se. Interessante para quem quer se inteirar mais sobre esse assunto, sobre essa questão da Palestina e Israel. Não acho que houve concessões do lado do Thiago, embora o André estivesse disposto a tentar encontrar um ponto intermediário. Pelo amor... Entendeu? Pelo amor de Deus, cara. E aí, essa é a questão central. Aí que entra o fenômeno da luta de classes, né? Porque um debate, ele nunca é esvaziado a partir do projeto político que você defende. Aí fala que o André quer fazer um meio termo. Meio termo. Isso, dá licença, né? É muita desonestidade, velho. Para resolver essa situação, esse conflito, os dois lados terão de fazer concessões, isso é inevitável, isso tem 2 interesses conflitantes. Não há ponto de resolução, e então aqui, alguém vai ter que ceder E aqui, nesse exemplo, a gente percebe que o alinhamento político do Henry Bugalho diz muito mais respeito a esse alinhamento que o André Last tem, que é o alinhamento com o sionismo. É isso. Essencialmente,
E o centrismo é a antessala da direita. Né, para que haja um certo senso de justiça, os dois lados terão de ceder alguma coisa. É claro que a gente sabe que, historicamente, o lado mais forte sempre sai beneficiado, mas nessa situação aqui, para o bem-estar geral da região, dos palestinos e dos israelenses, terá de haver concessões dos dois lados para que isso... Que concessão que os palestinos têm para fazer? Que concessão que eles vão fazer? Morar num barco no Mar Vermelho? No Mar Mediterrâneo? Essa é a concessão? Soltar as armas? Mano... resolva. Então me pareceu a posição um pouco mais prudente, um pouco mais realista. Que papinho! O Thiago veio com uma série de... Pô, Henry, é isso, né? Defendendo, é isso, né? A defesa aí dessa perspectiva profundamente liberal. E no final é isso, né? É um monte de fraseologia, é um monte de centrismo para falar, né? Que tá do lado do Last, né? Basicamente é isso. É isso que tá dado, né? Essa foi a produção que o debate produziu pro Henry, pela fala dele. Se eu tiver equivocado com qualquer coisa assim, vamos dar ali. Jargões, uma série de conceitos. E é isso, né? Debate. Não tem que concordar, não tem que tratar, não tem que, sabe? Tem porra nenhuma. É isso. Bora pro debate. Conceitos fechados dentro da visão que ele já tem de mundo, e me pareceu que ele avançou muito pouco nessa compreensão ali nesse debate. Ele simplesmente não ouviu o que o André disse. Basicamente foi isso, né? Ele tem esses conceitos fechados e isso é um problema para mim. Você partir de uma visão prévia sem capacidade de reconhecer onde você se equivocou, sem capacidade de assimilar. Onde você se equivocou? Aonde ele se equivocou? O fato do Last apresentar alguma coisa não significa que o Thiago tenha se equivocado. Caralho, velho. Que isso, mano. Dar novas informações, isso é muito daninho pro debate. Isso é... Mano, e fora isso, né? O André interrompeu ele, inclusive nesse vídeo que o Henry mostrou várias vezes. O Thiago não terminou de falar. Vamos lá, e a França? E o Vietnã? E a China? E não sei o quê, Aí quando o Thiago vai contextualizar, aí o André vira e fala, não, fica tranquilo, você já respondeu. Que porra é essa, parça? Que porra é essa? Isso é muito prejudicial para o conhecimento também. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui sobre esse debate, se vocês viram ou não esse debate, sobre também o trechinho que eu mostrei para vocês aqui. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal. Terrível, né? Terrível. Acho que é uma análise muito rasa, muito superficial e que ignora os elementos da historicidade, né? Eu recomendo que vocês vão ver o debate para poder tirar essa conclusão, tá ligado? Se vocês quiserem ver o meu corte, porque é mais curto, mas eu sugiro que vejam o debate todo no canal do Inteligência Limitada, para ver se o que eu tô falando tá mais condizente com o que tá apresentado ou o que o Henry tá falando tá mais condizente com o que tá apresentado, e vocês vão lá e tiram suas conclusões, tá ligado? Essa é a fita, esse é o lance. Sem medo de ser feliz, sem medo do embate. Sem medo. Só ganha uma luta quem sobe no ringue. Essa é a fita.